Aleluias, glória a Deus. Louve com a tua alma, com o teu coração, aleluias. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrar. Quantos foram encontrados por Jesus aqui? Amém, glória a Deus. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrar. Aleluia. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu Posso te ver uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. Aleluia! E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Somos libertos do pecado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. A luz do mundo, aleluia. E agora eu posso te ver. Nós podemos te ver, Jesus. Eu posso te ver. Declara, igreja. Coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. uma vez Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. uma Vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que conheço mais, tudo perde seu valor. Estou aprendendo a estar. Declara, igreja. Cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo perde seu valor. Nada mais, nada além de ti.
Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Uma vez que nós colocamos toda a nossa vida no altar do Senhor e entregamos tudo a Ele, Ele nos satisfaz de tal maneira que nós nunca mais vamos querer deixar essa presença. Nada vai nos impedir, a não ser que você não queira, a não ser que você não dê valor, a não ser que você apague o Espírito. Mas uma vez que tenhamos uma experiência real, direta, íntima com Deus, essa experiência tem que se prolongar. Tem que se prolongar por toda a vida. Completa o versículo: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Então essa fidelidade deve durar, né, até o fim da nossa vida terrena aqui. Até o momento em que o Senhor nos chamar a partir desta vida terrena, ou se Ele voltar antes, né, nós estaremos subindo com Ele, se de fato Ele habita em nós. Então o Almir perguntou agora há pouco, né, aqueles que tiveram uma experiência com Jesus, né, tudo mais, né. Então aqui eu vi, né, todo mundo levantando a mão. Então, nós queremos que seja assim. Nós queremos que essa seja uma verdade, uma realidade. Mas só que nós não somos Deus, né, para dizer se é ou não é. Agora você, na sua intimidade com Deus, tem toda a condição de ter essa certeza. Porque se não tem essa certeza, é porque não experimentou. Porque se de fato experimentou, você sabe, você tem certeza. E você não vai querer se apartar, não. Você vai querer mais da presença de Deus. Você vai querer mais estar perto dEle e daqueles que são dEle. Dos filhos de Deus, ser amigo dos amigos de Deus. Lembram-se dessa expressão? Ser amigo dos amigos de Deus. Não passa de ter comunhão uns com os outros, a partir do amor de Deus derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então você realmente tem Jesus aí em você? Ele está habitando em você? Se não tem essa certeza, adquira essa certeza agora. Adquira essa certeza agora. E deixa Ele realizar uma grande obra na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor por conta disso. Dá uma salva de palmas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar agora um pouquinho. Aleluias. Esta semana nós tivemos a doce alegria de termos mais uma das nossas vigílias mensais na sexta-feira. Foi uma bênção, não foi, irmãos? Né? Glória a Deus. Todos aqueles que aqui participaram puderam realmente perceber a presença doce do Espírito Santo, a presença tão intensa do Espírito de Deus sobre nós. Tivemos muitos momentos de oração, tivemos momentos de testemunho. 8 irmãos, né, trouxeram testemunhos aqui daquilo que o Senhor está fazendo nestas semanas, né, da restituição de Deus. Então, as 7 semanas da restituição. Então, nós temos tido muitas bênçãos e vamos ter na sequência ainda muitos testemunhos a respeito disso. Amém, irmãos? Tá? Então, o Senhor tem realizado grandes proezas no meio de nós. Muita coisa maravilhosa tem acontecido. Ah, mas tem isso aqui, tem aquele problema ali, tem aquela dificuldade ali. É claro que tem. Sempre vamos trabalhar com problemas, com dificuldades. Isso sempre vai haver. Mas nós temos ao Senhor
que nos concede o poder necessário para agirmos em todos esses momentos e superarmos as adversidades. Então, bendito é o nome do Senhor por todas as coisas. Amém, Jesus? E estamos aí com os nossos novos sanitários ali no fundo, não é? Funcionando, vocês já viram? Já viram? Já usaram? Tem detalhes ainda, né? Faltando, mas já está quase chegando 100%, não é? Já está dando para utilizar tudo. E aí ainda faltam pequenos detalhes, né? Algumas coisas. Vai ficar melhor ainda do que aquilo que vocês já viram, né? A área toda aqui foi já rejuntada aqui, né? Todo o caminho aqui, o rejunte foi colocado agora também, não é? E nós temos até, né? Secadora de mão. Tá? É, automática ali, ó, botou a mãozinha já, né? Tá? Então, tem até secadora de mão, tá bom? Estamos ficando modernos aí, hein? Né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, vamos aproveitar esse momento que eu estou falando das nossas obras, né? E vamos já adiantar, né? O momento dos dízimos, das ofertas. Vamos estar fazendo isso, tá? Deus ama quem dá com... Então, a alegria do meu coração também é na área financeira e eu quero partilhar tudo. E tem muita coisa. E agora, depois, né, nós vamos partir também para a cozinha, né? Tem muita coisa para ser feita ali. Olha, tem muita reforma ainda aí a caminho, não é? Tem bastante detalhes, bastante coisa, tá bom? Essas telhas que estão aqui vão ser todas utilizadas. Essas que estão agora, né, ali pregadinhas na parede aqui para não cair, né? E não assustar ninguém, né? Então elas estão ali, né, esperando para serem utilizadas. E tem muita coisa para nós estarmos realizando. Então, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura só um pouquinho. Dura para? Então declara isso agora. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém, Jesus. Então sejamos fiéis em todas as coisas. E também na nossa vida financeira. Então, vamos estar fazendo isso. Os nossos diáconos podem estar vindo à frente. Quem precisar do envelope tradicional, temos aí o envelope tradicional, ok? Quem for utilizar o Pix, nós já temos passando aqui, temos o QR Code aqui. Ou no próprio envelope tem também, né? Tudo que você precisa para estar fazendo também, né, a sua contribuição. Então, vamos estar orando ao Senhor, aqueles que já fizeram isso, aqueles que já fizeram pela manhã, aqueles que estão agora no processo de fazer. Vamos consagrar então, e você pode então levantar a sua mão, tá bom? Levanta a sua mão aí neste momento, esteja consagrando. Estou levantando a minha também. E nós estivemos todos aí contribuindo para a casa do Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado sobre estas mãos levantadas. Nós declaramos a tua bênção completa, Pai, na vida financeira. Dá sabedoria para organizar muito bem as finanças, Pai, as finanças pessoais de cada um, as finanças desta comunidade, Pai, que tudo seja muito bem organizado para a tua honra e glória, Pai. E dá, Senhor, e dá para cada um de nós aqui, Senhor. Oh, Pai amado, a bênção completa da tua presença, Senhor, porque queremos a ti, Senhor, a ti tão somente, Pai. E estamos muito felizes, porque a tua graça realmente nos basta, Senhor. E o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muito obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus bem forte aí. Aleluia! E hoje é a 7ª semana da restituição, né? Estamos encerrando esta série. E o tema de hoje, como foi no período da manhã, né? É a restituição. Que restituição que foi? Da voz profética, né? Da voz profética. Tínhamos mais pessoas hoje pela manhã, pudemos estar aí ministrando, e agora tem uma bênção especial à noite agora. E a voz profética vai novamente aqui ser, né, restaurada, restituída, intensificada, e Deus vai falar aos nossos corações. E aí, vou chamar a nossa pastora aqui, que é ela que vai trazer a ministração
hoje à noite para nós. Vamos receber com alegria a nossa pastora? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém. Graças a Deus. Vou trocar, eu acho que eu vou querer esse. Graça e paz. Que bom estarmos todos aqui essa noite, reunidos em nome do Senhor, para recebermos da sua palavra, né? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E se estamos aqui, é porque Ele tem algo a falar ao nosso coração. Ele tem algo para nos fortalecer. Ele tem algo para nos aparelhar, né? Porque vivemos no mundo e Ele, a Deus, disse, orando, eu não oro que os tireis do mundo, né? Então, o mundo, a terra, aqui é o nosso lugar de existirmos, de vivermos e de, principalmente, testemunharmos, né? Aqui é o lugar para expressarmos, como filhos de Deus que somos, a glória do Senhor. Amém? Então, fique com o seu coração cheio de expectativas, pelo que Ele vai falar com você essa noite. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir para o Espírito Santo vir tocar em nossas vidas, né? Vir ativar algo em nossas vidas. Vamos orar, vamos orar. Senhor querido, muito obrigado por estarmos na Tua casa, Pai. E essa noite nós pedimos que o Senhor venha sobre nós, com a Tua palavra, através da Sua palavra, nos trazendo ensinamento, Senhor, nos trazendo instrução, nos tornando melhores cristãos, nos abrindo os olhos, Senhor, estendendo a nossa visão. Fala conosco, Senhor, queremos de Ti não uma simples palavra, Pai, de conhecimento, mas nós queremos a palavra revelada, porque é a palavra que muda, é a palavra que nos transforma, e nós precisamos disso a cada dia. Por isso, Senhor, nós pedimos que haja liberdade para a ação do Seu Espírito Santo nesse ambiente, Pai. Que essa palavra chegando à nossa mente, desça para o nosso coração e frutifique. Que seja assim. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Graças a Deus. Vamos nos assentar. Quem trouxe a Bíblia hoje? Quem está com a Bíblia? Amém. Glória a Deus. Quem está com a Bíblia no celular? Quem está com a Bíblia no celular? Quem está a Bíblia física de papel? Deixa eu ver. Amém. Nós temos falado aqui seguidas vezes que a Bíblia, ela não pode ser deixada de lado. A Bíblia como um livro para a gente manusear, né? Porque, às vezes, quando a gente usa o celular, ele é prático, mas a gente vê só uma parte, só um texto. E quando você manuseia a Bíblia, você pode, né, estender o seu conhecimento. Você vê os textos que estão ao redor. Então, você aprecia o contexto, não é? Daquele texto em específico que, às vezes, a gente está lendo. E é muito importante. A Bíblia, ela foi perseguida, né, desde o início. É um milagre hoje nós termos a palavra de Deus nas nossas mãos. É uma grande conquista e é um grande milagre. E nós temos que passar para outra geração. Os nossos filhos precisam nos ver lendo a Bíblia. Amém? Eles precisam. E nós precisamos sentar com eles e lermos com ele a Bíblia. É bom ler livrinhos, ler livros ou o que seja, né? Mas o principal para nós como cristãos é
a Bíblia, porque é a palavra de Deus, é a palavra da verdade. Amém? Amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios 29, 18. Vamos abrir. Pode abrir aí a sua Bíblia, você que tem. Vinte e nove, 18. Não, isso. A palavra diz assim, na minha tradução, ali está um pouquinho diferente, a NVI lá, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, este é feliz. E ali, aonde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas bem-aventurado é quem obedece à lei. Amém? O tema dessa noite é a restituição da voz profética. Então, nós vamos conversar um pouco a respeito desta voz profética. E vamos falar um pouco a respeito de profecia. Então, esse texto está querendo nos comunicar o quê? Que nós precisamos, como individualmente, como pessoa, e também como coletividade, porque aí fala povo, precisamos ter a revelação da palavra. A ausência da profecia faz com que o povo se corrompa. Faz com que o povo enlouqueça, se destrua um ao outro, faz com que guerras surjam, faz com que pai se levante contra filho, filho se levante contra pai, faz com que toda a vida, tanto a vida entre as pessoas como a vida na natureza, na terra, seja completamente atingida, completamente atacada. Então, esse texto fala da importância que existe para um povo ser dirigido por Deus. Nós precisamos da direção de Deus para a nossa vida. Precisamos do conhecimento vindo de Deus para a nossa vida. E não só um conhecimento intelectual, mas nós precisamos também da aplicação desse conhecimento. Não basta conhecer a lei, porque a própria palavra já diz que a lei mata. Mas nós precisamos conjugar a lei com a vivacidade do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que traz a revelação e nos ajuda na aplicação. Porque o que adianta termos, né, uma palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, né, como regra de conduta na nossa vida, mas a gente conhece, sabe de cor, conhece as histórias, as passagens, os milagres de Jesus e dos apóstolos e toda a manifestação do Espírito Santo, mas aquilo só fica no conhecimento formal. Não se aplica à minha vida. Adianta de alguma coisa? Não adianta. Então, nós precisamos desses dois elementos. A palavra do Senhor em conjunto com a ação do Espírito Santo na nossa vida, para que ela se torne prática,
prática na minha vida. Quem não tem isso, queridos, anda desviado pela vida. Anda batendo a testa, a cabeça e nunca acerta. Anda numa vida cheia de problemas, uma vida cheia de confusão e sem propósito. Vive sem propósito. Quando nós temos a revelação da palavra, da profecia, nós temos uma vida com propósito. Porque a palavra vai nos revelar o propósito de Deus. A palavra revela a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a minha existência hoje. Então, a palavra profética, ela é para ser prática. Prática, para a minha vida. Não formal. Não formal. Não apenas assim, sabe, aquela religião que você tem porque veio dos seus pais, e aí você pegou e foi também, e aí você também fala, não, é porque sempre estive aqui nessa religião. Não. Nós precisamos ter uma experiência com essa palavra profética, com essa Bíblia, com essa palavra de Deus. Amém? É isso que esse texto nos diz essa noite, para que nós venhamos nos apropriar desta palavra, né? E aprofundando um pouco mais nesse assunto, nós aprendemos dentro da palavra de Deus a função de um verdadeiro profeta. Porque se existe a profecia, Deus começou a levantar os seus profetas. Então, se existe a palavra de Deus, Deus querendo se comunicar ao homem, Deus começou a levantar profetas. Lá no Antigo Testamento, levantou homens e mulheres para serem seus profetas e profetisas, né? 133 profetas, desses mais conhecidos, sendo 16 mulheres, né? Glória a Deus por isso. Mas a própria palavra de Deus nos alerta que existem muitos falsos profetas. Muitos. E no Novo Testamento, né, quando Jesus viveu, houveram muitos outros que se diziam ser o Cristo. Muitos outros se diziam ser o Cristo, né, o Messias. Haviam falsos profetas. E o próprio Jesus diz a respeito desses falsos profetas. Mateus 7,15 começa a nos falar sobre isso. Vamos abrir lá. O texto diz... Conseguiu abrir? Aqui não está vindo. Mateus 7, 15. Ele fala, tenham cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então ele falou, olha, tem gente que vai se apresentar dizendo que é enviado de Deus, que tem a palavra de Deus, mas não tem. São falsos. Então Jesus falou para nós tomarmos, falou para aquela multidão, para os seus discípulos também tomarem cuidado. E diz para nós também, tomem cuidado, né? Prestem atenção, vejam o fruto deles, vejam como é o fruto dessas pessoas, né? Vamos conhecê-las, vamos reconhecê-las a partir dos seus frutos, porque muitos são, na verdade, lobos devoradores.
né? Romanos também, Romanos 16, 17, também há uma advertência, uma recomendação para que prestemos atenção, né? Nos que se dizem e se levantam como profeta. Romanos 16, 17 e 18. Peço, irmãos, que tomem o quê? Tomem o quê? Que está escrito? Cuidado. Cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. E ainda ele é um pouco mais, olha, drástico, né? Ele coloca, afastem-se deles, né? Quando vocês perceberem que eles estão querendo desvirtuar o ensino dos apóstolos, então vocês afastem-se deles. Era a recomendação para que se afastem. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas elas estão servindo, na verdade, seus próprios apetites. Ou querem ser elogiadas, né? Ou querem ser honradas, estão servindo seus próprios apetites, mediante palavras suaves, de bajulação, e acabam enganando aqueles que têm um coração simples, um coração ingênuo, né? E acaba enganando o rebanho. Então, desde lá, primeiro século, né, nós vemos, tem essas e muitas outras advertências, em todo o decorrer do Novo Testamento, a respeito desses falsos profetas, que se levantariam para trazer confusão, ensinos que trazem dúvidas ao rebanho, e que deixam o rebanho sem saber se é certo aqui, se é certo assim, se é certo lá, como que é certo. E isso divide. E quando esses falsos profetas fazem isso, na verdade, eles estão tentando atingir não o corpo. Primeiramente, vão atingir o corpo. Mas o objetivo do inimigo é atingir o cabeça, que é Jesus. É desmantelar a unidade da igreja. Desmantelar a unidade da igreja. E tornar as pessoas confusas. E hoje, não sei o número, poderia até ter levantado algum dado, mas nós temos uma grande parcela de pessoas cristãs que conhecem a palavra, mas estão desigrejadas. Estão desigrejadas. Estão ouvindo ruídos daqui, ruídos de lá, e muitas ou foram magoadas por onde andaram, e muitas resolveram falar, vou ficar na minha casa, acabou, sirvo Deus daqui. E isso não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a nossa junção, é a nossa diversidade de jeito de sermos, de pessoas, e estarmos uns aprendendo com os outros. A prática do amor, do serviço, da sujeição mútua, ele só acontece no convívio congregacional. Ele não acontece lá na minha casa sozinho. Essa experiência eu não tenho. Eu posso ter muitas outras experiências. Eu posso entrar no meu quarto, dobrar o meu joelho, falar em meu Deus em secreto e ele ouvir a minha oração. É bíblico. Mas a experiência, essa experiência da comunhão, da convivência, eu não vou ter. A questão da edificação, um edificando o outro no corpo de Cristo, eu não vou ter. Por quê? Ouvi aqui, ouvi lá, e eu realmente começo a observar e ver uma falha aqui, uma falha lá, uma falha acolá, outra falha ali, outra falha cá, papapá, outra ali, outra cá, um erro aqui, outro erro aqui, papapá. E aí você fala assim, está tudo errado. Não é? Por isso que Paulo falava assim, olha, é Jesus que nós precisamos, né?
Ele é o fundador, Ele que consumou a nossa fé. É nele que nós temos que estar fundamentados. Porque senão nós abrirmos o ouvido para muitas vozes, nós vamos trazer confusão. Então, os apóstolos já traziam, desde Cristo e depois os apóstolos, que abriram igrejas, fundaram igrejas, iniciaram igrejas em várias regiões ali, tanto da Ásia como da Europa, eles ensinavam a igreja sobre isso. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, continuar ensinando. Por quê? Hoje nós vivemos em um mundo globalizado. Não é verdade? É um mundo globalizado, que eles não tinham isso antes, não é? E nós temos muito mais acesso, então, há muitas e muitas vertentes. Então, precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Amém? Firmes na palavra do Senhor. Sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus e sabendo que você, como igreja, é chamado a estar no corpo. O corpo que é a igreja. Grande igreja invisível, mas também a igreja visível, que vive, que está aqui se relacionando e que é uma voz profética para a nossa geração. Certo? Não é fácil, muitas vezes, mas é o desafio que nós temos como cristãos. Aliás, Jesus em João, no Evangelho de João, passa ele orando e dizendo assim, olha, que o mundo creia ao nos ver. A ver como nós somos unidos e amamos ao Senhor. O mundo vai crer, olhando e vendo a igreja. A igreja, que sou eu e que é você. Amém? Então, isso está na palavra. Muito bem. Precisamos ter esses cuidados que a palavra diz. Mas, segundo a Bíblia, para que é chamado, então, um profeta? Como é levantado? Como Deus levanta lá no Antigo Testamento? Como acontecia? Qual a sua função? Então, o profeta é uma pessoa chamada por Deus para ser a sua voz. Deus levantava no Velho Testamento dessa maneira. Então, era um porta-voz que falava em nome do Senhor, transmitia suas mensagens e ele falava a respeito da vontade de Deus para o povo. E também até revelava detalhes sobre o futuro, né? Trazia revelações sobre o futuro, mas ele também fazia denúncia do pecado também, né? E levava o povo ao arrependimento, né? Muito bem. A palavra profecia no original, no hebraico, ela quer dizer visão, visão. Visão, que é a revelação de Deus para nós. E em Jeremias 1:9, nós vamos ler algo sobre o chamado de Jeremias. Vamos abrir lá? Jeremias 1:9. Quando Deus chama Jeremias, né? Jeremias fala que é uma criancinha, fala que não sabe falar, né? Fala assim, eu sou uma criança, sou novo, sou jovem, né? E aí, Deus faz algo na vida dele. Ele estendeu a mão e tocou a boca. E disse-lhe, agora ponho na sua boca as minhas palavras
E o 10. E o 10. Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e sobre reinos. Nações e reinos. Reinos também no aspecto espiritual, né? Nações e reinos. Para arrancar, despedaçar, arruinar e derrubar. Uau! Deu autoridade para despedaçar, olha os verbos, arrancar, despedaçar, arruinar e derrubar. 4 verbos, né, fortes, que o profeta aí, através da palavra que Deus ia colocar na boca dele, causar esse tipo de mudança. Ele ia arrancar, despedaçar, arruinar e derrotar. Vírgula. Mas também edificar e plantar. Então, nós vemos os dois lados. O profeta vai, ele denuncia o pecado, através da palavra que Deus iria colocar na boca dele, mas Deus também diz que colocaria uma palavra na boca dele que iria trazer a cura, que iria edificar, que iria fazer plantar, fazer coisa nova. Então, toda palavra profética, ela sempre tem que vir acompanhada com edificação e plantio de coisa nova. Nova. Se vem uma palavra que diz a alguém, é palavra profética, mas só diz coisa ruim, você já levanta suas orelhinhas assim, fica prestando atenção e vai orar. Porque a palavra tem que trazer edificação e tem que trazer coisa nova. Plantio de uma boa semente. Tem que trazer restauração. Tem que trazer cura e edificação para o ouvinte. Toda palavra de Deus é assim. Toda mensagem da Bíblia é assim. As boas novas da salvação em Cristo Jesus, elas são assim. Ela fala da necessidade do arrependimento, mas ela fala a respeito do que todo novo que vai acontecer, o novo homem e a nova vida que nós vamos ter a partir do nosso arrependimento. Ela é redentora, né? E ela restaura, ela dá esperança, ela nos leva para frente. Ela não só derruba, ela não só arruina, ela não só arranca, mas ela edifica. Amém? Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Essa é a palavra profética. E assim, Deus falou que usaria Jeremias. Então, Deus vem e toca ali na boca. Porque ele iria falar. Muito bem, mas e agora? Hebreus traz para nós a novidade poderosa. Hebreus 1 até o 3. Fala a respeito que nós temos uma grande verdade, que antes Deus nos falava através dos seus profetas, homens que ele ia levantando, lá na velha aliança, mas hoje ele nos fala através de quem? De Jesus Cristo. Vamos ler o Hebreus 1, fia. No passado, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos
profetas. 2. Mas, nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho. Oh, glória a Deus! A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então, aqui em Hebreus está falando, e esse último que é Jesus, ele é muito mais poderoso do que foi qualquer um daqueles outros profetas. Ele é herdeiro de todas as coisas e por meio de quem se fez o universo. E o 3, o Filho, que é o esplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser. O Filho, Jesus, ele é o esplendor da glória de Deus. O Filho, Jesus, o seu Salvador, aquele que você um dia aceitou como seu único Salvador. Ele é a expressão da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Amém? Ele é perfeito. Todas as coisas, ele sustenta todas as coisas por sua palavra. De novo a questão de voz e de novo a questão de palavra. Jesus sustenta todas as coisas por intermédio da sua palavra, da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, onde ele está? Onde ele está? Ele está aqui. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Essa é a posição do nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele a qual servimos. E esse Jesus, ele deixou para nós, a igreja, a tarefa de sermos, por intermédio do Espírito Santo, a continuação da sua voz profética. Porque ele enviou o seu Espírito, porque esse Espírito seria poder para nós podermos testemunharmos, abrir a nossa boca. Testemunho pode ser de várias formas, né? As minhas atitudes, mas abrir a minha boca. Quando eu abro a minha boca, ele limpa a minha linguagem. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E nós hoje somos o que anunciam as boas novas da salvação. Ele nos usa através do seu Espírito Santo para isso. Porque somos a igreja. Então, nós temos em nós também essa voz, que por muitas vezes ela está calada. Se nós somos filhos de Deus, aceitamos Jesus como seu Salvador, temos Ele em nossa vida, temos então o Espírito Santo, fomos batizados nas águas, temos o batismo no fogo, o batismo também no Espírito Santo de Deus. Então nós somos essa voz. Nós somos essa voz. E hoje nós estamos aqui para falar e perguntar e refletirmos como está a nossa voz profética. Como está a nossa voz profética? Porque ele nos enviou os discípulos, e nos enviou, e nos alcançou também, a partir daquela primeira igreja lá. Chegou até nós. E nós estamos fazendo o quê com a palavra? Estamos fazendo o quê da voz profética? Eu sou tímida. Ai, eu não falo não. Ai, não, isso é para o outro.
Mas lá na sua casa, lá eu reclamo, lá eu murmuro, lá eu fico bravo. Qual é a voz que tem saído de nós? Será uma voz profética que, ao outro ouvir, ele consegue entender o recado que vem do céu? Ou será uma voz que o outro, ao ouvir, entende um recado que vem das trevas, do inferno, sei lá de onde, menos de Deus? Será que é uma palavra doce? Será que é uma palavra que traz conforto? Será que é uma palavra também que traz a verdade, a justiça? Ou será que é uma palavra que só traz confusão? Né? Só atormenta. Meu Deus, abriu a boca, agora Jesus tem misericórdia. Vou até sair, porque começou a falar, não vai parar mais. Será? Não foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor, como lá nos profetas, ele punha a mão na boca. Ele mudava esse jeito, essa linguagem, da mesma maneira em nós. Hoje, o Espírito Santo também quer mudar a nossa linguagem. Quer fazer-nos ter consciência que somos uma voz profética. Das pequenas coisas e nas grandes coisas, irmãos. A voz profética não é só quando uma pessoa sobe aqui no púlpito, ou chega lá na célula, aí ele vai ser a voz profética. Não, não. Não, não. Ele tem que ser voz profética no trabalho dele, na escola dele, na casa dele, entre os filhos dele, com a esposa dele, a esposa com o marido. Ele tem que ser uma voz profética, que tem sabedoria. Nós temos que exalar a presença de Deus, a palavra de Deus. Então, vamos rapidamente, que meu tempo já está correndo, ver a experiência de um profeta, Isaías. Isaías foi chamado muito cedo. Ele tinha uns 20 anos, fazia parte de uma família bastante influente do seu tempo. O rei da época, que era Uzias, havia morrido porque pecou contra Deus e fez coisas erradas. E Isaías vai ao templo buscar a Deus, né? Estamos lá em Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías é um jovem e ele vai buscar a Deus. E ele vai ter uma experiência tremenda com Deus no seu chamado. Está no 5. Vamos um pouco antes, então, para a gente poder entender o contexto. Isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele está tendo uma experiência com Deus. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto e com as outras 2 cobriam os pés. E com as outras 2 voavam. Imagina que imagem é esse dos serafins? 2 cobriam os olhos, 2 cobriam os pés e outras 2 voavam. E proclamavam uns aos outros. Ele viu vários serafins. Uns aos outros clamavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Que experiência ele teve no templo. Que experiência ele teve diante da presença de Deus. Que visão poderosa. Que visão poderosa, ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram.
Dentro do templo, não era nada silencioso, foi uma experiência bem radical. Não havia silêncio, havia batentes de portas tremendo, o templo ficou cheio de fumaça. Gente, cheio de fumaça. Não era fumaça artificial que a gente vê nos shows, era da presença do trono de Deus. Olha o que ele viu, o que ele experimentou. No 5, ele falou, ele não aguentou. Quem aguentaria? Ele não aguentou, ele gritou. O que ele fez? Ele gritou. Aonde ele estava? No templo. A casa de Deus é lugar para nós termos experiências com Deus. É lugar da presença, é lugar para buscarmos, é lugar para deixarmos Deus falar conosco. Não é lugar para a gente se prender, se segurar e não deixar Deus falar. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar. É lugar de liberdade. Liberdade. Sabe aonde o Espírito Santo atua? Diz a palavra, aonde há liberdade. Liberdade. Então, eu tenho que dar liberdade. Se eu dou, eu vou ver a glória de Deus. Se eu não dou, pode ser o culto que for, abençoado que for, eu vou entrar e sair vazio do mesmo jeito. Porque eu não abri coração, porque eu não permiti o Espírito Santo falar comigo. Esse jovem de 20 anos permitiu Deus tocar na vida dele. E ele teve essa experiência. Não fala aqui quantos tinham nesse templo, quem estava do lado dele, quem mais viu, quem mais presenciou, quem mais ouviu, não interessa. Aqui está falando da experiência pessoal dele. Ele viu, ele teve uma experiência transformadora. E aí ainda fala, ele gritou. Gritou. Ele gritou. Ele abriu a boca, ele gritou. Ele falou alto. E ele falou o quê? Ai de mim. Diante de toda essa glória, essa manifestação do poder de Deus, ele diz, ai de mim. Ai de mim. Sou pequeno demais. Ai de mim diante dessa glória tão poderosa, tão tremenda. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Minha boca é impura, eu sou impuro. Homens de lábios impuros, e ainda mais, e ainda vivo no meio de um povo também de lábios impuros. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Mesmo nessa condição, ele dizendo a sua condição, verdadeiro, autêntico. Mas ele disse assim, mas os meus olhos viram ao Rei. O Rei nos procura. Ele procura os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura aquele que abre coração. Ele procura aquele que quer ouvir a palavra dele e a presença dele receber. Então nós precisamos vir à casa do Senhor com outro tipo de postura. A postura de um adorador. Você não tem que vir aqui para ser crítico de nada, de ninguém. Você tem que vir aqui para ser um adorador. Aqui é lugar de você entregar a sua adoração. A tua oferta de adoração ao Senhor. Porque Ele, o Rei, vai se apresentar a você. Ele vai se revelar a você. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo pequenino, Ele se revela. Ele falou assim, eu me arrependo. Eu me arrependo. Como não se arrepender diante de tudo isso que ele estava passando, uma experiência como essa,
Vamos para o 6. Logo, um dos serafins voou a mim, trazendo o quê? Uma brasa. Olha, de novo, sarando a boca, a linguagem. De novo, fazendo pôr para dentro algo divino dos céus para dentro. De novo, trazendo brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz e colocou. E o 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida. Jesus tocou a nossa vida, por isso a nossa culpa também foi removida. Jesus enviou sobre nós o seu Espírito Santo. O Senhor nos dá novas línguas. Uma nova linguagem. Sua culpa foi removida. O seu pecado perdoado. Olha a regeneração. Olha aí acontecendo. E os 8. A transformação. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. Aí não foi a voz do serafim mais. Tudo antes foi o serafim fazendo. Agora, a voz do Senhor clamando: a quem enviarei? Já que o povo todo está contaminado, como você mesmo disse, Isaías. A quem enviarei? Isaías, que já havia tido a sua experiência pessoal, ele respondeu: aqui estou. Envia-me a mim. Aqui estou. Houve uma prontidão, porque houve uma restauração após o arrependimento. O arrependimento. Então, para sermos boca de Deus, hoje, ter ativada a voz profética, que muda ambiente, que muda circunstâncias, nós precisamos antes ter essa experiência com Deus. De arrependimento genuíno, para que então Ele possa nos encher com a sua palavra. Para outros profetas que Ele chamou, Ele falou: come o rolo para você poder falar sobre o rolo. Come o rolo, Ezequiel, come o rolo para que você possa falar as minhas palavras. Então precisamos dessas duas coisas. Arrependimento de quem nós somos. Querer mesmo adorar e louvar o nosso Deus. E sermos cheios da palavra de Deus. Só dessa maneira nós vamos conseguir ter essa voz profética que está já dentro de você, porque já foi te dada por Jesus Cristo, se é que você é igreja, se é que você é um homem e uma mulher que teve uma experiência de regeneração. Então essa palavra já está em você, essa voz profética já está em você, mas ela vai ser ativada a partir de uma vida onde há arrependimento sincero e uma vida de busca de Deus. Para que você fale a palavra. Para você não falar de si mesmo. Para você não falar o que você acha. Eu acho. Eu ouvi o cara falar. Eu ouvi a mulher falar. Não, a sua experiência. O que Deus falou. O que Deus encheu você. Qual foi a palavra rema que Ele deu? Qual é? Em cima de qual palavra você anda? Qual é o versículo que você memorizou e que você tem como uma palavra rema para a sua atitude ou para a sua decisão? Qual é? Qual é? É em cima da palavra. Eu vou tomar decisão aqui, sem nenhuma voz profética, sem nenhuma palavra profética? Isso é arriscado, você está tendo risco, está fazendo errado. Hoje nós estamos aqui ensinando.
Se nós somos igrejas, nós temos que andar pela palavra profética, revelada, que é para nós, para nossa vida, para nossa casa, para nossa igreja, para nossa célula. Porque senão seremos aqueles crentes fracos, desnutrido, fraquinho. Mas por quê? Não temos necessidade disso. Porque nós temos a palavra viva, é Jesus. O próprio Jesus, olha, abra a palavra, Deus fala, e eu a encherei. Abra a tua boca, eu a encherei. Abra a tua boca. É Ele que enche, é com a palavra dEle. Então, hoje nós vamos ter que aprender sobre o que é essa palavra profética. É uma palavra que vem de Deus e ela pode estabelecer realidades. Ela tem o poder de transformar. Ela vindo de Deus, a palavra de Deus, ela muda ciclos de derrotas na vida das pessoas. A pessoa só tem derrota, coleciona um quadro só de derrota. Não. A palavra profética, ela vem e ela quebra ciclos, e ela silencia outras vozes, ela elimina os ruídos do mundo, ela abre os nossos olhos, e ela tem essa função, ela traz a plena vontade de Deus, e ela confronta a nossa realidade, a palavra profética. Então, os homens em seus lares devem ser esses sacerdotes que têm palavra profética e santifica a sua esposa. Então, os homens precisam ir orar, buscar, pedir a Deus. Deus, eu sou cabeça desse lar, dessa casa. Eu preciso santificar esta mulher, que é a minha mulher. Deus, me dê direção, me dê a tua palavra profética, me dê, Senhor, me dê palavras remas, me dê, Senhor, versículos que eu abra a Bíblia na minha casa e eu diga, minha mulher, é assim que nós vamos fazer, porque a palavra diz assim, o Senhor me disse que é para fazermos assim. Você é o sacerdote. Você é o sacerdote. Você é o que santifica ela. Você santifica, você separa ela, para ela ser melhor. Você ora por ela, você levanta ela, você encoraja ela, você sustenta ela, você planta e semeia nela. Você é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Você gostaria que alguém estivesse desunindo vocês lá pela internet, conversando e desunindo e dividindo vocês? Jesus também não gosta disso. De pessoas que nas redes sociais só servem para desunir as igrejas, trazer divisões para dentro do corpo de Cristo. Críticas, confusões ideológicas, confusões teológicas também, e confusões e contradições. Para quê? Nós temos aqui falar do amor de Cristo. Nós temos aqui trabalhar para Jesus e ganhar as almas que estão perdidas. Nós não podemos perder tempo com isso. Debates inócuos que não levam a nada. Não levam a nada. Discussões que não levam a nada. Vazias, não levam à transformação das vidas. Nós precisamos focar no que é importante. Você, como cabeça do seu lar, você vai focar no quê? No que importa. Cristo também. Nós somos a noiva, Ele é um noivo. Ele está querendo que nós, como noiva, igreja, foquemos também no que importa. No que importa. Nós, como igreja, não podemos ficar ouvindo vozes. Assim como o marido não quer que a sua mulher fique ouvindo um, ouvindo o outro, ouvindo a opinião de um, não quer. A mesma coisa o Senhor também não quer. Isso não agrada a Deus. Isso entristece o Espírito Santo que está em você.
Isso tranca no mundo espiritual aquilo que ele poderia muito usar você como uma voz profética. E isso impede no mundo espiritual. Fecha janelas e portas. Você e eu, nós precisamos ouvir a palavra, andar pela palavra, lutar pela palavra, pelo corpo de Cristo, pela unidade desse corpo. Trabalharmos para sermos voz profética na nossa casa, no nosso lar e por onde nós estivermos. Entendem? Entendem o recado do Espírito Santo hoje para as nossas vidas? Para encerrar, eu quero abrir, já que eu falei de noivo e noiva, vamos lá em Cantares, último versículo, e nós vamos orar. Deixa eu descer aqui essa minha tela, vamos lá. Cantares 8:13. Olha que texto esse. O noivo, né? Falando para a noiva. Você que habita nos jardins, é a noiva, nós, a igreja. Os meus amigos desejam ouvir a sua voz. Igreja. Voz profética. Os amigos do noivo precisam ouvir e desejam ouvir a sua voz. Alguém está clamando por uma voz profética lá fora. Olha, e ele fala, ponto e vírgula, deixe-me também ouvi-la. O noivo também quer nos ouvir. Ele se alegra ao nos ver, fazendo aquilo que é a vontade dele. Ele se alegra conosco quando exercemos e somos expressão da sua glória. Ele se alegra conosco quando nós somos essa voz profética, ativamos essa voz profética. Porque lá fora, as criaturas, a criatura, aquilo que foi criado por Deus, está clamando para ouvir a voz de Deus. Nós somos essa voz profética. Precisamos abrir a nossa boca. Precisamos nos arrepender por estarmos calados. Precisamos nos arrepender e deixar que Ele nos encha com a palavra dEle. E abrirmos a boca e deixarmos Ele nos usar. Amém? Você recebe essa palavra essa noite? Recebe? Então vamos aplaudir o Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Deseje ter uma experiência com Deus. Não impeça a ação de Deus na sua vida. Não bloqueie, não levante paredes. Não, permita. Abre coração. Deixa Deus mudar e falar. Amém? Vamos orar. Se você deseja, pode apagar a luz. Vamos apagar a luz. Quero todos de olhos fechados, Se você deseja hoje sair do seu lugar, vim aqui para a gente orar especificamente por você. Pode vir aqui. Nós vamos orar especificamente por você. Se essa palavra falou com você, tocou em você, você quer ter essa experiência, você acha que você realmente é uma voz profética, mas que ela está um pouquinho caladinha e silenciosa em você, e você quer ativá-la pelo poder da oração conjunta, venha aqui na frente. Venha receber de Deus. Amém? Vem aqui pertinho, bem pertinho de mim, bem pertinho de mim, bem pertinho de mim. Amém. Venha. Glória a Deus. Venha. Vamos vir. Glória a Deus. Venha vir. Vamos vir. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Recebam em nome de Jesus. Recebam sobre a vida de vocês.
que a boca de vocês se abram, que vocês saiam daqui renovados, que vocês saiam daqui com uma experiência sobrenatural com Deus, renovados pelo poder do Espírito Santo, amém? Com a fé ativada. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar por esses teus filhos, Pai, que se levantaram de seus lugares e vieram aqui, Pai, diante do teu altar, Pai, como Isaías, eles falaram: eu quero, Senhor, muda a minha vida, tem misericórdia de mim, eu preciso dessa ativação. Senhor, em nome de Jesus, venha sobre eles, Pai, venha sobre eles a ativação, Senhor, dessa voz profética, para que eles se levantem daqui, Senhor, como tua igreja, Pai, para que eles aqui, Senhor, sejam aqueles que queiram ser cheios de Ti, cheios do Espírito Santo, cheios da Tua palavra, cheios da verdade, a verdade da Tua palavra, Pai. Nós agora silenciamos todas as outras vozes, se vozes, ruídos têm entrado no coração deles por outras formas, nós agora silenciamos toda voz que estiver contrária à Tua palavra e à Tua vontade na vida deles. Livra eles do engano, livra eles dos falsos professores, falsos ensinos, falsos profetas, falsas revelações, porque só Jesus é a palavra viva que desceu do céu, é o pão vivo que desceu do céu, e dele nós queremos nos encher, queremos comer, queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios da palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, que muda a realidade. Essa palavra nós queremos que saia da nossa boca, no meio da nossa casa, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa família. Que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos louvar ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vi o Rei, aleluia. Glória a Deus, que seja assim na nossa vida. Eu vi o Rei, aleluia.